e hoje nós vamos ver do 12 ao 20. João 8, do 12 ao 20. Nós vamos percorrer todo o Evangelho de João. Talvez o Evangelho que... Talvez não, certamente é o Evangelho que mais direciona para a pessoa de Jesus. É por isso que é o primeiro Evangelho que qualquer pessoa deve ler. Quando você tem uma Bíblia, recebe uma Bíblia, se converte, primeiro livro, João. João mostra Cristo, o Filho de Deus. Cristo, Filho de Deus. João 8, 12 diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo? Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém? Vamos ter mais um momento de oração. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos estar aqui para louvar e glorificar o teu nome. Podemos estar aqui para buscar o Senhor em oração. Podemos estar aqui para aprender da tua palavra, Senhor. Nós somos gratos a Deus pelo seu cuidado. Somos gratos, Senhor, a Deus, pela salvação que o Senhor nos concede em Cristo. Que o Senhor também nos conceda agora a tua palavra. Que o nosso coração esteja aberto para recebê-la e que possamos viver de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu tenho sempre começado, ou quando lembro, tenho começado quando lembro, a dizer que se você perdeu algum dos estudos anteriores do livro de João, está tudo lá na página, no YouTube da igreja. Então, você pode também ir lá e ouvir os demais estudos. Nós vamos percorrer todo o livro de João. Então, na última quarta-feira, nós vimos que Jesus ele volta ao templo para ensinar alguns escribas, e alguns escribas e fariseus, penso que os irmãos se lembram, que estavam aqui na quarta-feira, trazem uma mulher que havia sido surpreendida em adultério, para exatamente questionar a Jesus a respeito que como a lei deveria ser cumprida. Penso que ainda está vivo na nossa cabeça uma passagem tão conhecida, Eles perguntam para Jesus como é que deveria ser posta ou praticada a lei, se deveria ser observada a lei. Jesus então deixa ao critério deles. Jesus diz: olha, aquele que não tem pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus deixa diante deles a própria resposta. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém o fez. Muito pelo contrário, todos foram saindo um a um. A palavra do Senhor diz que é começar pelos mais velhos. Foram saindo de mansinho. Quando Jesus levanta a cabeça, já estava só lá ele com a mulher. Então Jesus despediu a mulher, advertindo-a para que não pecasse mais. Foi assim que nós vimos então a parte da semana passada, do versículo 1 até o 11. Agora Jesus continua a ensinar, ele continua no templo. E lembram-se, não está dentro do templo. Não se ensinava dentro do templo. Dentro do templo quem entrava eram os sacerdotes. Ele está no pátio, onde
os doutores, os mestres, né, colocavam ali as suas tendas para ensinar aos seus discípulos, as pessoas que o procuravam. Então Jesus, ele está ali, continua a ensinar, e ele agora, passado essa expressão, ele começa a dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Essa metáfora de que eu sou a luz do mundo está voltada para o Antigo Testamento. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, os escribas, os fariseus e aqueles que são os discípulos, os alunos, já ouvi isso em algum lugar. Porque ele está apontando para o Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Por exemplo, ainda, no mesmo livro, no capítulo 49, no versículo 6, o profeta diz: pouco é os seres, meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer o remanescente de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E muitos outras passagens, nós não vamos ficar lendo todas, mas nós vemos isso em Êxodo, em alguns salmos, né, e em mais passagens de Isaías. Lembra-se que Isaías é um livro profético que aponta muito para Jesus, né? Por exemplo, capítulo 51, capítulo 9, né, está muito focado na pessoa de Jesus, né? Ou seja, Jesus é a luz prometida. Ele está a dizer que ele é aquele que havia sido prometido. Ele é a luz do mundo, a luz que veio trazer luz sobre aqueles que estavam em trevas. Jesus vai usar essa expressão, eu sou, como ele usou aqui, eu sou. Ele vai usar durante o longo livro de João 7 vezes a mesma expressão, eu sou, com um significado sempre muito voltado para a questão da salvação. Então, ele diz que ele é a luz que traz luz em meio às trevas. Ele diz também que ele é a porta por onde as pessoas entram para a salvação. No capítulo 10, versículos 7 e 9. Ele também diz que ele é o bom pastor, sempre precedido, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Está lá no capítulo 10, versículo 11 e 14, sempre no livro de João. Ele também diz que eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25. Mas ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, versículo 6. Ele diz também que ele é a videira verdadeira, capítulo 15, versículo 1, versículo 5. Todos esses eu sou apontam para a questão do eu sou lá do Êxodo, mas também aponta para todas as passagens que reportavam o Antigo Testamento anunciando aquele que seria o eu sou. Não vamos ler as passagens do Antigo Testamento para não ficarmos muito alongados. Então Jesus, ele está a dizer, no versículo 12, eu sou a luz que foi prometida aos teus pais pelos profetas. É isso que ele está a dizer. Eu sou aquele que foi prometido aos teus pais pelos profetas. E mais, ele diz, ainda no versículo 12, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, meus irmãos, Jesus, o Filho do Pai, o servo do Senhor e o Verbo encarnado, personifica essa linguagem do Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus prometido. Ele é a porta por onde nós entramos para se apresentar diante do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui ele está a dizer que ele é a luz do mundo. Ele é aquele que veio trazer luz para um povo que estava em trevas. Ele continua a ser a luz do mundo, porque o povo continua em trevas. Continua tudo igual. Ele continua sendo o Messias que havia sido prometido.
Mas o evangelista, inclusive, no capítulo 1, versículo 4, diz que antes dele encarnar, ele era a luz dos homens. Ou seja, nós já falamos aqui várias vezes, desde antes da fundação do mundo, o Cristo já era prometido para trazer salvação a um povo pecador. Agora, com a encarnação, a luz veio ao mundo. João diz, capítulo 1, que ele era uma promessa. E agora ele é o próprio, personificado, encarnado. Jesus deixa a glória para vir habitar no meio de nós. Meus irmãos, sempre que eu penso nisso, eu fico pensando que, aos olhos do Pai, mesmo nós não valendo nada, mesmo sendo miseráveis pecadores, Deus nos amou. Deus nos amou. Cristo deixa a sua glória. Já pensaram nisso? A glória do unigênito, ele deixa a sua glória para vir habitar no meio de um povo pecador. Um povo que estava em trevas. Ele veio trazer a luz. E é interessante porque esta expressão que está aqui no versículo 12 é uma expressão de atração. É uma expressão de refúgio. Essa expressão que é usada aqui é como quando ele diz aqui, quem me segue não andará nas trevas. É como se Cristo fosse um farol, sabe o farol que fica no cimo dos montes, né? Indicando para os marinheiros, né? Para os navegantes, que ali há uma rocha, né? Onde há um perigo. Pois Cristo é essa luz que nos indica um caminho seguro. E as pessoas são atraídas para essa luz. Mas atenção, tem muitos que preferem ficar nas trevas. Preferem continuar nas trevas. Porque a trevas é o lugar onde eu posso fazer qualquer coisa e ninguém vê. A luz não. A luz, qualquer gesto que eu faço, eu termino o culto toda quarta-feira, minha esposa fala assim, você fica mexendo sempre com os braços. Se tivesse escuro aqui, ninguém via eu mexendo com os braços, né? Já estava resolvido o meu problema, né? Ou seja, na luz, tudo que fazemos é às claras. Nas trevas, é o refúgio do mal. O pecado vive nas trevas. Então, o que ele está a dizer aqui é isso. Aqueles que vêm a mim, aqueles que são atraídos por mim, vivem na luz. Aqueles que não querem a luz, voltam para as trevas, ou permanecem nas trevas. Mais do que isso, meus irmãos, Jesus está a dizer que os que são das trevas se afastam dele. Mas aqueles que seguem a Jesus, ele usa aqui uma expressão interessante, ele diz assim, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. O salmista, continua Jesus a falar o que foi proferido dele, né? Porque o salmista, no Salmo 36, no versículo 9, ele diz que em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Olha que interessante essa expressão do salmista. Na tua luz vemos a luz. Ou seja, meus irmãos, fora de Cristo não há luz. Fora de Cristo é só trevas. Não há outro onde você possa ser salvo, é só em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. E é uma expressão maravilhosa do salmista, né? Quando ele diz isso, na tua luz vemos a luz. Parece uma coisa retumbante, né? Você está falando uma coisa que já falou. Não, ele está dizendo que é só ali. Não há outro lugar. Não há outro lugar. Fora de Cristo é só trevas. E por isso, Jesus é a luz que nos dá vida. Porque Jesus diz, eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. E o amor de Deus é tão grande por nós, que ele diz que não é pouca vida, mas é uma vida em abundância. Essa é a maravilha do amor de Deus. Paulo diz que Cristo deu a sua vida, sendo nós ainda
pecadores, ou seja, nós não temos merecimento nenhum, nada. Mas aprove a Deus entregar seu filho para morrer por pecadores. Por pecadores. O versículo 13 ao 16, eu vou reler rapidamente para que a gente possa nos orientar. Então lhe objetaram, os fariseus fizeram uma pergunta a ele, né? Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, seus opositores, lembram, estamos aqui num debate. Jesus está na última semana, esta aqui é a última semana de Jesus na terra. Ele está no templo ensinando. Ele, quando sair da agora aqui, no final do capítulo 8, ele sai do templo, não volta mais, somente como prisioneiro. Então Jesus está ali a ensinar no templo. E os opositores estão ali tentando de qualquer forma prender Jesus. Lembram-se que há 2 semanas nós falamos que os guardas que saíram para prender Jesus voltaram sem Jesus. E os fariseus questionaram, por que é que vocês voltaram sem ele? Né? Ou seja, eles estavam planeando, já há longo tempo, prender Jesus. Prender Jesus, mais do que isso. Nós já vimos que, além de prender, eles queriam realmente eliminar Jesus. Eles sentiam em Jesus uma ameaça aos seus planos. Então, quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, os seus opositores questionam Jesus. Porque ele está falando, eu sou a luz do mundo, né? Então, não é alguém que disse assim, olha ali a luz do mundo. Por exemplo, como João Batista disse a respeito de Jesus, né? Como nós falamos no domingo, no nosso culto aqui, né? Quando o João Batista aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Mas aqui Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. E eles falam, bom, se você está falando de você mesmo, então não é válido, né? Você está sendo testemunho de você mesmo, você está fazendo uma defesa de você mesmo, né? Tem certos lugares agora que é meio moda, né? O que julga é o que prende, é o que solta, é o que faz tudo, né? Mas aqui o que nós estamos vendo aqui é que está a dizer que aquele que está diante de um problema não pode testemunhar de si mesmo. Ele não pode ser o testemunho dele mesmo. E havia, inclusive, uma questão da lei. Então é como se eles tivessem ouvido o que Jesus disse, porque lá no capítulo 5, no versículo 31, ele diz assim, se eu dou testemunho, vamos voltar lá só rapidamente para que a gente entenda. Ele diz assim, se eu digo de mim mesmo, ele diz assim, se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Eles falam, bom, quem disse foi você. Só tem um problema, né? Antes de Jesus falar isso no capítulo 5, ele fala por que é que ele vai falar isso, mas isso eles não ouviram. Porque antes ele diz assim, quem testifica de mim é o Pai. Não sou eu mesmo, é o Pai. Isso eles não ouviram. Eles só ouviram, se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Então agora o que eles fazem? Olha, se você falou, né? Então agora o seu testemunho não é verdadeiro. O que nós percebemos é que eles não haviam entendido nada. Por que eles não haviam entendido nada, meus irmãos? Porque eles estavam com a ideia em outra questão. Eles estavam com a ideia voltada para um outro problema. Você já percebeu que quando você tem alguma coisa com alguém, a pessoa fala uma série de coisas, mas você não ouve nada, porque você está com o seu coração fechado para aquilo que está sendo dito. É isso que muitas vezes acontece. O nosso coração, meus irmãos, não pode ter esse tipo de coisa. Muitas vezes nós deixamos o nosso coração tão fechado que nós não percebemos as coisas. É isso que acontece, por exemplo, com a salvação. Nós sabemos como é que opera a salvação, mas muitas vezes o homem está com o seu coração fechado. Quantas vezes as pessoas vêm à igreja e você está a falar e as pessoas não percebem o que você está a falar? Isso é muito comum, esse tipo de coisa. É o que estava acontecendo aqui.
Eles ouviram, mas só guardaram aquilo que lhes interessava. Ao longo do capítulo 8, Jesus vai fazer uma exposição. E nós vamos passar por eles durante as próximas semanas. Mostrando que sim, o seu testemunho tem validade. Ele vai apresentar a sua origem, no versículo 23, 26 e 29. Ele vai dizer para onde ele vai, no versículo 21, 22 e 28. Ele vai dizer quem ele é, no versículo 23 ao 26, o 38, o 54 ao 55. E ele vai dizer quem é o Pai que o enviou, no versículo 26, 27, 38, 54 e 55. Então, embora pareça incoerente o seu testemunho, por ele falar por si mesmo, na verdade, ele sempre fala pelo Pai. É o que ele fala, eu não falo por mim mesmo, eu não estou só. Então, meu testemunho é verdadeiro, porque o meu testemunho é o testemunho meu e do meu Pai que está em mim. Maravilha, mas para eles é coisa de maluco o que Jesus está falando, porque eles não percebem o que Jesus está falando. Por quê? Porque o seu coração já estava fechado. Desde o dia que Jesus disse que ele vem do Pai, pronto, foi um grande problema. Então, a visão deste grupo era prender Jesus. Não adianta eles falar mais nada, porque eu já estou com a minha direção voltada para prender Jesus. É isso que estava a acontecer. Outra coisa que nós percebemos é que Jesus agora volta-se para eles, alegando que eles julgam pela carne. Está aqui no versículo 15. Vós julgais segundo a carne. Ou seja, eles julgam pelo que eles veem. Eles julgam pela aparência, por aquilo que vem sem realmente conhecer. Julgam segundo a aparência, como Jesus já os havia acusado. No capítulo 7, no versículo 24, ele diz isso. Vocês estão a julgar pela aparência. Vocês não sabem o seu julgamento. Eles julgam segundo os padrões humanos. Eu vejo e julgo, sem conhecer. Meus irmãos, aqui nós precisamos parar um bocado e fazer uma pergunta para o nosso coração. Será que nós somos fariseus? Não no sentido deste fariseu, nem em outro fariseu, mas será que nós também, muitas vezes, não julgamos apressadamente as coisas? Será que muitas vezes nós não julgamos apressadamente as pessoas? Já perceberam isso? Ou porque ela tem uma tatuagem, ou porque ela tem um brinco, e estou falando de homens, ou porque ele tem uma expressão um pouco fora do padrão, e aí nós já olhamos para aquela pessoa, e nós fazemos um julgamento por aquilo que ela está nos apresentando. É isso que nós aprendemos na palavra? Não. Isso é o exterior. Isso diante dos olhos de Deus, isso não vale nada. Porque a própria palavra do Senhor diz isso, né? Vocês julgam o exterior, o Senhor vê o interior. O homem vê o exterior. Se a pessoa está ali bonitinha, então ela é boa. Se a pessoa está mais ali, um pouco mais desarrumada, ou com alguma coisa que o incomoda, então ela não é boa. Bom, eu quero dizer para vocês que os que mais causam dano às pessoas, eles são chamados de os homens do colarinho branco, né? São um grupo de pessoas que causam danos ao patrimônio público, etc. São chamados de homens do colarinho branco, ou seja, estão impecáveis. Você olha para eles, ninguém julga aquela pessoa aí, né? Jesus está, ou a palavra está nos ensinando isso, meus irmãos. Nós precisamos conhecer as pessoas. Nós precisamos ouvir as pessoas. Nós precisamos literalmente saber com quem é que nós estamos lidando. E sabe outra coisa, meus irmãos? Deixemos o julgamento para quem julga. Nós, como filhos de Deus, como servos do Altíssimo, a nossa vida é de misericórdia pelas pessoas. É amor pelas pessoas. Independente de quem elas são. Sabe por quê? Porque o grande transformador da vida do homem não é julgamento, é palavra.
nós fomos, ou eu pelo menos fui, transformado pela palavra do Senhor. Não foi porque alguém me falou alguma palavra bonita, ou porque alguém achou que eu era mais esperto ou inteligente que outro, não. A palavra que transformou. Então, o que Jesus está a nos ensinar aqui, é que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, nós julgamos segundo a carne. Mas Jesus diz o quê? Eu não julgo. Jesus está a dizer isso, vocês julgam segundo as aparências, eu não. Eu não julgo. É isso que ele está a dizer. Eu não julgo. Ou, podemos entender melhor esta questão, né? Jesus está dizendo, eu ainda não julgo. Porque um dia ele vem para julgar, né? Mas não é agora. Vai ser no tempo do julgamento. Agora não era o tempo do julgamento. Ainda não é o tempo do julgamento. Então, Jesus não julga. Ele diz, eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvá-lo. Então, este presente momento, este presente século, esta presente era, Jesus está a salvar. Agora, atenção. No dia que os anjos tocarem a trombeta, aí ele vem para julgar. Aí o período da salvação termina. Percebem? Por isso que a igreja sempre diz, é hoje o dia da salvação, porque nós não sabemos quando ele virá. Mas uma coisa nós sabemos, ele virá. Isso nós sabemos, ele virá. Então Jesus vai dizer que ele não julga, ou ainda não julga, mas o seu julgamento lhe é conferido pelo Pai. Como eu disse, Jesus não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Agora é tempo de salvação. Interessante porque todas as vezes que os religiosos se uniam para julgar a Jesus, eles mesmos acabavam sendo julgados e condenados. Se você tem acompanhado aqui o nosso tempo, você vai perceber isso. Por exemplo, na quarta-feira, Jesus disse para eles, olha, eles vieram para julgar, né? Olha, a lei diz que se a pessoa foi pega em adultério, ela tem que morrer por pedras. O que o senhor acha disso? Olha, eu acho que aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. O que é que aconteceu? O julgamento deles recaiu sobre eles e eles foram embora. Esse é um que me veio à cabeça agora porque ainda está fresco. Mas se você perceber, sempre que eles entravam para confrontar Jesus, eles é que saíam julgados. E a vida é assim. A vida é assim, meus irmãos. Nós não podemos julgar porque nós somos tão pecadores quanto aquele que nós queremos julgar. Somos iguais. Talvez a diferença esteja porque eu já fui alcançado e essa pessoa ainda não. Essa é a única diferença. Mas somos pecadores. Iguais. Versículos 17 e 18 diz assim, também na vossa lei, Jesus dizendo, né? Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Jesus volta-se para o que ele já havia, né? Eles não entenderam e não aceitaram, mas ele se volta novamente lá para o capítulo 5. Quando ele diz assim lá no versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Então ele lembra novamente aquela questão, porque eles acabaram de dizer que ele não poderia testemunhar dele mesmo. Mas ele fala, não, mas quem testemunha de mim é o próprio Pai. Então ele diz que pela lei deles, é o que ele está a dizer aqui, né? Ele fala assim, também na vossa lei, então ele está lembrando a lei, e o que é que a lei dizia? Ele está lembrando a lei. E o que é que a lei dizia em Deuteronômio 17:6? Ele diz assim, que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. E ele está a dizer que ali tem 2 testemunhas. Então, o depoimento era verdadeiro pela própria lei que eles estavam imputando sobre Cristo. Jesus está dizendo que ele veio para cumprir a lei, o que os fariseus não faziam. Então Jesus não testemunha só, ele e o Pai testemunham. Então,
Jesus nunca está só. Quando Felipe pede para que Jesus mostre o Pai, ele diz: eu estou tanto tempo com vocês, vocês não veem o Pai. Eu e o Pai somos um. Estou há tanto tempo com vocês. Então é assim. Cristo é o Deus encarnado. Cristo é a presença de Deus entre nós, meus irmãos. Mais do que isso, no versículo 19 agora, eles lhe perguntam: onde está então o teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu pai. É claro que eles iriam perguntar onde está o pai, né? Porque ele acabou de dizer assim: eu e meu pai. Ele vai falar: onde está o teu pai? Por quê, meus irmãos, isso? Porque a mente humana é sempre direcionado para o terreno, para o que é terreno, o que é carne. Não é para o espiritual. Quando ele diz que eu e o Pai somos um, o que é que eles pensaram? Esse aí não é Jesus? Ele não é aquele, o carpinteiro, o filho de Maria? Ele não é o irmão de Tiago, de José, Judas e Simão, e tem muitas outras irmãs, conforme está lá em Marcos 6,3, né? Eles estão dizendo assim: e cadê teu pai? Né? Provavelmente nessa altura aqui, José já havia morrido, né? Mas o que é que eles sabiam literalmente a respeito dele? O fato de você saber quem é a pessoa, aquele lá é o pastor Vitor, ele é casado com a Solange, tem um filho chamado Vinícius, Vitor, e o outro chamado Vitor. Parece que ele também tem 2 netos. Pronto, você já me conhece? Não, você não conhece nada de mim. Você apenas sabe uma parte da minha família, mas você não me conhece. Então, o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Vocês acham que vocês conhecem, vocês acham. E vocês não conhecem nem a mim e nem o meu Pai, realmente. Vocês não conhecem o Pai. Porque vocês dizem que conhecem a Deus, mas vocês não conhecem a Deus. É isso que Jesus está a dizer. E no versículo 20, terminando esta questão, tem umas coisas assim que o evangelista faz que a gente para e fica refletindo, né? Porque assim, Jesus está a falar que ele é a luz do mundo. Ele diz que ela é a luz do mundo e que ele e o Pai testemunham a respeito de quem ele é. Mas que aqueles homens ainda não sabem quem ele é. A partir do versículo 21 ele vai falar um pouco sobre isso. Mas agora o evangelista João, ele parece que muda de assunto, né? Porque ele está a dizer uma coisa, aí de repente ele fala assim: proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio. Parece meio estranho, né? Produziu ele estas palavras no lugar do gasofilácio quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu porque não era ainda chegada a sua hora. Parece que João termina essa sessão aqui fazendo uma colocação e que nós devemos averiguar. Nós devemos pensar, o que ele quis dizer com isso? Por que é que ele se voltou para isso? E é interessante, meus irmãos, porque ele transmite algo muito importante aqui para nós. Como eu disse há pouco, este era o último momento de Jesus ali no templo. Ele estava a ensinar e a partir daquele momento ele não voltaria ao templo a não ser quando foi julgado. E agora a informação de João é que Jesus estava a ensinar num lugar próximo de um outro lugar. Jesus estava ali no pátio, mas próximo de um lugar. Ele estava próximo da onde? De um lugar onde as pessoas punham as suas ofertas. Na realidade, havia assim, uma tradição, havia 13 lugares para você colocar oferta. Elas eram uma oferta, era um lugar assim meio em forma de corneta, assim, uma forma como se fosse uma trombeta, né? Então tinha assim uma forma, e as pessoas iam ali e colocavam as suas ofertas ali, e aquilo corria assim meio para baixo assim, sabe? Era esse lugar que Jesus estava. Ele estava ali perto desse lugar. E por que será que João, então, deixou essa informação? Primeira coisa assim, que me vem à atenção é o trato que Jesus teve com as mulheres, né? Se você vê ao longo do livro de João, nós já falamos aqui da mulher adúltera, nós já falamos da mulher que estava lá sentada na fonte, né?
E este lugar aqui era no pátio das mulheres. Esse lugar onde se punham as ofertas era no pátio das mulheres. E Jesus está ali, então, nesse lugar, e Marcos faz uma menção interessante nesse momento aqui, que não está em João. João só menciona que Jesus estava lá, mas Marcos diz que Jesus estava ali a ensinar e que ele estava a observar as pessoas vindo colocar ofertas lá nesse lugar. E ele observa que as pessoas vêm ali, e muitas pessoas, ele diz assim, que ricos vinham e colocavam muito dinheiro ali. Mas ele observa uma viúva, uma mulher, que vem e coloca 2 moedinhas ali. 2 moedinhas nessa caixa, né, de ofertas. E o que é que chamou a atenção de Jesus? Foi os homens que puseram muito dinheiro lá? Não. O que chamou a atenção de Jesus foi aquela mulher que veio e colocou 2 moedinhas. E Marcos faz uma menção interessante, porque nunca se esqueça que Jesus continuava sendo onisciente, ele sabia das coisas. E Marcos diz que aquelas 2 moedinhas era tudo que aquela mulher tinha. Tudo. Então Jesus, ele olha para aquilo e fala para os seus discípulos. Está lá narrado em Marcos no capítulo 12. Capítulo 12. Então ele olha e fala para os seus discípulos assim, que aqueles homens que vieram com boa quantidade de dinheiro, Marcos 12, 41 até o 44, aquelas pessoas que vieram com uma boa quantidade de dinheiro, Jesus faz uma consideração ali, ele fala assim, que aquelas pessoas deram o que sobrava. Eles não fizeram, entre aspas, sacrifício nenhum. É o que estava sobrando. Aquela mulher deu tudo o que tinha. E ele faz chama a atenção para uma outra coisa. Ele fala que aquela mulher era uma viúva. E nós já falamos aqui na igreja que as viúvas no tempo de Jesus, elas tinham uma vida muito difícil. Muito difícil. Porque elas ficavam meio que relegadas. E se elas não tivessem filhos que as ajudassem, as sustentassem, elas iam realmente para a rua mendigar. E ele diz aqui que ela colocou ali 2 moedinhas, tudo o que ela tinha. E ele diz que eram 2 moedas de pequeno valor. Não valia nada aquilo que ela colocou lá. 2 cêntimos. Estou aqui fazendo uma alegoria nisso. Era um pouco valor. Mas Jesus chama a atenção porque ele olha para a devoção daquela mulher. Ela entregou o seu melhor para Deus. E aqui não está se falando de dízimo, não está se falando de oferta, não está se falando de nada. Jesus apenas observa o ato daquela mulher. E o ato daquela mulher foi um ato de adoração a Deus. O adorar a Deus é entregar a sua vida a Deus. Aqui a mulher entregou 2 moedinhas, ela entregou tudo. O que é que Jesus espera de nós? Que nós entreguemos tudo. O que é que nós temos? Nós. O tudo somos nós. Nós, Jesus espera a nós. É a nossa vida. Isso é um ato de devoção diante de Deus. É você entregar você a Deus. Interessante porque Jesus vai dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas. Ou seja, ele está dizendo, não se preocupe com as outras. Se preocupe em buscar a Deus, buscar a Jesus. É isso que é o ensinamento de hoje. Diz que Jesus fez isto e ninguém o prendeu. Ele novamente fala isso, ele já falou em outra passagem, né, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, o tempo determinado por Deus ainda não era chegado. Então eles não prendiam a Jesus. Não porque eles não quiseram ou não podiam, mas porque ainda não era chegado o seu tempo. Meus irmãos, então a mensagem de hoje é isso. Jesus veio para trazer luz em meio às trevas. E essa luz faz com que nós possamos enxergar a quem somos. Pecadores, que vivíamos nas trevas, e que agora nós precisamos nos apresentar diante de Deus, entregar o nosso melhor para Deus. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Nós vamos orar despedindo os nossos irmãos que estão a acompanhar a transmissão e depois nós vamos ficar aqui ainda algum tempo, mais uns 10 minutinhos, em oração. Tá bem? Vamos orar ao Senhor.
Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo culto que pudemos prestar ao Senhor nesta noite. Obrigado, Deus, que o teu ensinamento possa ficar no nosso coração, Senhor, e que nós realmente possamos viver de acordo com a tua vontade. Abençoa estas pessoas, estes amigos, estes irmãos que estiveram a nos acompanhar durante essa transmissão. Que a tua palavra possa achar lugar no coração de cada um, Senhor. E que possa achar realmente arrependimento. Que possamos nos ver e conseguir visualizar, diante da luz de Cristo, o tipo de pessoas que somos e como nos devemos voltar para Deus. Que possamos entregar o nosso melhor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.